Fala, Dev. Nessa primeira aula eu vou te mostrar como que funciona aqui os fundamentos da web mesmo, como que funciona um front-end, um back-end, o que seria também essas coisas. Então eu vou te explicar aqui direitinho. É bem importante que você veja essa primeira aula para que você entenda o que a gente está fazendo e também pegar mesmo a manha da coisa. Beleza? Eu tô aqui com o site do Instagram aberto e também tô com essa ferramentinha aqui bem interessante também, que ela permite a gente fazer essas caixinhas com essas setinhas, então é bem interessante. Seguinte, como que funciona a web? Ela funciona através de comunicações. Ou seja, a gente tem o nosso front-end. O que seria o front-end? Vou começar por aqui, pelo front-end. Front-end eu vou chamar ele de cliente, ok? E você já vai entender o porquê o cliente. Beleza. Aqui eu estou com o site do Instagram aberto, é uma tela de login bem simples. Então, que já vai dar para a gente entender melhor. Beleza, o que seria o front-end? Seria tudo o que está em tela, tudo que você consegue ver aqui é o nosso front-end, é o nosso cliente, beleza? Tudo que você consegue ver é o nosso cliente, ou seja, o front-end. Então, fixa bem isso. O que está em tela é o nosso front-end, beleza? Beleza. Aí a gente passa pelo back-end. O que seria o back-end? E já vou explicar o que é o HTTP. O back-end ele seria basicamente o seguinte. O nosso cliente, ou seja, o front-end, ele vai mandar uma pergunta para o back-end. Vamos dizer assim. Uma pergunta. Fala assim, ô back-end, verifica se esses dados que eu estou passando de e-mail e senha, isso é um exemplo, tá? Mas são pode ter várias outras comunicações. Verifica se esse e-mail e essa senha é válida no banco de dados. Verifica aí para mim. Beleza, verificou? Tá ok? Me manda uma resposta, ou seja, funciona da seguinte forma: através de requisições, eu vou requisitar que o back-end faça uma verificação para mim e ele vai me enviar uma resposta, ok? Através de requisições, o cliente envia requisições e ele retorna a resposta, o back-end retorna a resposta, ok? Seria basicamente o seguinte: você está lá no restaurante, você abre o cardápio seria o quê? O cliente, beleza? Tudo que é visual. Beleza, o cliente é o nosso cardápio. Beleza, a gente tem tudo lá, sei lá, vamos pedir um lanche. Cara, eu vou querer um lanche. Eu enviei a requisição. Ou seja, eu pedi algo pro back-end. O que seria o nosso back-end lá no nosso restaurante? Seria a cozinha. A cozinha vai lá, vai fazer o seu pedido e vai retornar. Ou seja, vai me dar uma resposta. Ok? É o nosso back-end. Então, nesse exemplo aqui que eu dei do Instagram, eu vou fazer o seguinte. Cara, back-end, verifica aí para mim se esses dados aqui estão corretos e você vai me retornar ok, vai me retornar o que seja. Mas se me retornar sucesso, eu vou ele vai me enviar para a próxima página, ok? Então tudo que é visual é o front-end. O back-end está de trás dos panos, ou seja, o back-end de trás dos panos o nome já diz, né? O front de para frente aqui e o back-end que é os fundos, ou seja, de trás dos panos. A gente não vai conseguir ver o back-end. Tudo que é visual é o front. Tudo que não é visual aqui na web é o nosso back-end, ok? Vamos lá. E o que a gente usa para fazer essa comunicação? A gente usa o HTTP. Onde será que você já viu isso? Sim, aqui na nossa URL. Ó. A gente usa o HTTP e o S significa que é um site seguro. Mas essa comunicação que você passa aqui, que permite a gente fazer essa comunicação entre servidor e cliente, entendeu? Tá aqui, ó, eu coloquei já cliente e servidor. O que significa HTTP? O Hypertext Transfer Protocol, que é transferência de protocolo de hipertexto, ok? Ou protocolo de transferência de hipertexto, acho que isso seria melhor assim, ok? Então já coloquei aqui que é a troca de dados entre cliente e servidor.
E o que seria nosso JSON? Nosso JSON. Seria basicamente como que os dados vão vindo do nosso back-end e como que eu vou enviar esse dado para o back-end. Ou seja, esse carinha aqui que eu estou enviando no nosso e-mail, iancesa.07@gmail.com, ele vai ser enviado no formato JSON, que eu também já vou explicar também para você na próxima aula, porque a gente vai usar nas próximas aulas. Não sei exatamente se vai ser na próxima aula, mas nas próximas aulas vai ser que eu vou te mostrar o que seria esse arquivo JSON, que seria JavaScript Object Notation. Então, acho que depois eu vou pôr aqui e já vou botar na descrição também. Beleza? Então, o JSON é o JavaScript Object Notation. Tá, mas nesse primeiro projeto aqui, eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de HTTP e de back-end, mas a gente vai consumir um arquivo JSON, a gente vai pegar os dados de um arquivo JSON, mas vai ser dados estáticos, mas é bem interessante que a gente já veja como consumir esses dados, beleza? Beleza, aqui no nosso front-end, que é o que a gente vai ver mesmo nesse primeiro projeto, a gente tem o que? Tem o HTML, que é o Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação. Ou seja, o HTML não é uma linguagem de marcação, ok? Eu já vou também te mostrar na próxima aula o que é o HTML, como que funciona. Mas é basicamente o esqueleto da página. Eu já coloquei aqui, ó, é o esqueleto da página. Ou seja, se eu vim aqui, ó, se você clicar com o botão direito no mouse e vir aqui em inspecionar elemento, inspecionar, ou você pode apertar Ctrl Shift I, ele vai abrir uma telinha, deixa eu só tirar aqui que eu tava no... Ele vai abrir essa telinha pra gente. Você pode apertar Ctrl Shift I, o F12 também do seu teclado também funciona, ou você pode simplesmente vir aqui em inspecionar. O seu vai estar, acho que inspecionar, o meu está aqui em inglês, está em inspect, mas você vai vir aqui em inspecionar e ele vai abrir essa abinha aqui pra gente, ok? Então aqui a gente tem todo o nosso HTML, cara. Se você pegar aqui nessa mãozinha, ó, deixa eu só aproximar aqui para ficar melhor. Então, se você vir aqui nessa mãozinha, você consegue pegar toda a marcação do HTML. Tá vendo? Isso aqui é o HTML. O HTML é em formato de box, ou seja, de caixas. A gente utiliza caixas para marcar o que a gente quer em tela. Beleza? Conseguiu entender isso? Então, o HTML é em formato de caixas, ó, tá vendo? Aqui a gente tem uma caixa da logo, tem uma caixa aqui desse input, tem uma caixa aqui desse botão, tá vendo? É tudo em formato de caixa. E aqui você também pode ver algumas coisas aqui que a gente vai usar bastante também esse console. Isso aqui se chama DevTools, ok? DevTools é essa janelinha aqui pra gente. Você provavelmente vai abrir aqui, ó, do lado, mas não precisa se assustar. Caso você tenha interesse de vir aqui pra baixo, é só clicar aqui. Eu prefiro aqui embaixo, por N motivos, acho que é mais fácil de visualizar. Mas a gente vai usar bastante isso, beleza? Então, entendido o que é o HTML, que é essa linguagem de marcação, a gente só vai marcar o que a gente quer em página, ou seja, a gente só vai jogar o que a gente quer em página. Beleza? Funcionou isso? Ó, tá vendo? Que aqui tem uma caixa inteira na tela, que é a caixa completa. Aqui. É a caixa completa do nosso HTML. É uma caixa inteira. E dentro dessa caixa a gente tem outras caixas. A gente tem a caixa dessa imagem. E dentro dessa... Passando aqui pro lado, a gente tem a caixa do Instagram. Tem a caixa do input, a caixa do botão. Tudo em formato de caixas, beleza? E a gente já vai ver também isso bem a fundo nas próximas aulas. Beleza, entendido o que é HTML, a gente só vai jogar as coisas em tela, ou seja, a gente joga a imagem e joga a caixa lá. O que a gente quer em tela, a gente tem o nosso CSS, é o Cascading Style Sheet, que é a nossa estilização, cara. Ou seja, se a gente jogar um botão aqui, só com HTML, a gente vai jogar o botão em tela, ele vai vir todo feio. Então, a gente usa o nosso CSS, que é o Cascade,
É nossa estilização em cascata, se eu não me engano significa isso. A gente vai jogar em tela com HTML e com a CSS a gente vai vir estilizando, passando cores, passando tamanho, passando tamanho de fonte, tudo. Tudo que a gente dá para estilizar a gente vai passar com HTML, com o CSS, beleza? Bem simples, né? Entendido isso, a gente vai para o nosso JavaScript, famoso JavaScript, que é a nossa inteligência mesmo da nossa aplicação. É o nosso cérebro, ou seja, é através do JavaScript que eu vou conseguir enviar os nossos dados aqui para o back-end. A gente vai pegar os dados, ou seja, vamos lá. Com o HTML, a gente joga o nosso input, que seria esse carinha aqui, essa box, beleza? Deixa eu só colocar aqui, essa box. Box, quando eu falo, é caixa, beleza? A gente coloca essa box aqui. E nessa box, a gente precisa pegar esse valor aqui do input. Então, é através do JavaScript que a gente consegue fazer isso. É a nossa inteligência, a nossa lógica por trás. A gente consegue pegar o valor desse input e mandar para o nosso back-end, beleza? Mas o JavaScript, obviamente, não é só isso, cara. Vamos lá, deixa eu abrir outro aqui, deixa eu abrir o YouTube. Beleza? É o JavaScript também que vai dar essa função também de abrir esse modal aqui, abrir e fechar esse modal. É o nosso JavaScript também. É o JavaScript que vai listar todo esse conteúdo aqui pra gente. É o JavaScript, beleza? É o JavaScript que vai abrir e fechar isso aqui. É o JavaScript que vai conseguir sair da nossa conta, vai fazer toda essa lógica, beleza? Toda a lógica por trás é o nosso JavaScript. E a gente vai ver muito ao longo desse curso, das aulas, como que funciona ele direito, beleza? Já coloquei aqui que ela é a linguagem de marcação, de programação, desculpa. É uma linguagem de programação, ou seja, essas duas coisas que eu te passei, que é o HTML, ele joga as coisas em tela, e o CSS, não é linguagem de programação, beleza? Elas são linguagens de marcação. E aqui nós temos o JavaScript, que é a linguagem mesmo de programação, ou seja, a gente vai programar com o JavaScript, a gente vai marcar as coisas em tela com HTML, e a gente vai estilizar com o CSS, beleza? Aqui a gente tem a lógica da página e ela foi criada para rodar no navegador. O que significa? Ou seja, se a gente abrir o nosso console aqui, ó, esse é o nosso console. Ela roda, o JavaScript roda aqui. Se a gente colocar aqui, ó, deixa eu só explicar direito. 2 mais 2, tá dando para ver aí direito? Acho que assim tá melhor, né? Se eu colocar 2 mais 2 aqui, ele me retorna 4. Ou seja, isso é o JavaScript que está rodando aí, entendeu? O JavaScript, ele serve para rodar no navegador. Se a gente quiser colocar umas contas mais pesadas, a gente pode colocar um número muito bizarro, mais um número muito bizarro que vai dar um número muito bizarro. Entendeu? Isso é o JavaScript que faz pra gente. Beleza? Mas eu já vou explicar direito como que a gente vai usar ele. Certo? E a gente termina aqui nossa primeira explicação. Esse arquivo, eu vou deixar ele como base. Vou deixar ele como base. Então, a partir do momento que a gente for evoluindo, a gente vai ver o que é um back-end. Eu vou colocar aqui mais caixinhas aqui no HTTP. Vou explicar melhor como que a gente vai usar o HTTP. Vou explicar melhor sobre o JSON. Vou explicar melhor sobre o back-end, não precisa você ficar preocupado com isso, mas só adiantando, é nosso back-end que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados, que vai fazer toda a verificação. Então não precisa se preocupar com isso agora, porque nosso primeiro projeto a gente vai preocupar somente com o front-end, que é o nosso cliente, cara. Então não precisa se preocupar com o back-end, beleza? Fechado isso então, e te vejo na próxima aula. Valeu!